O segredo espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu me chamo Gabriel e no vídeo de hoje vamos mergulhar em uma jornada fascinante que explora os limites da nossa realidade. Você já se perguntou se o mundo que vemos é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais complexo? Imagine se tudo ao nosso redor fosse parte de uma grande matriz holográfica, onde nossa consciência tem o poder de moldar e influenciar o próprio tecido do universo. Neste vídeo, vamos desvendar as teorias misteriosas de um cientista visionário que desafiou o entendimento tradicional da existência e que, após revelar suas ideias revolucionárias, desapareceu sem deixar rastro. Se você quer descobrir os segredos ocultos que ligam nossa mente ao cosmos e entender o verdadeiro poder que todos nós temos, assista até o final. Garanto que você nunca mais verá a realidade da mesma forma. Se você ficou intrigado com o que conversamos até agora e quer ir ainda mais fundo nessa jornada de autodescoberta e poder espiritual, eu tenho algo especial para você. Eu tenho dedicado minha vida a ajudar pessoas como você a alcançarem o verdadeiro poder espiritual que reside dentro delas. Por isso, quero apresentar a você o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de duração, esse audiolivro é uma ferramenta poderosa para quem deseja conhecer técnicas avançadas de evolução espiritual, desenvolvimento pessoal e exploração profunda do autoconhecimento. Imagine ter o poder de transformar sua vida, expandir sua consciência e desbloquear o potencial que você nem sabia que possuía. O segredo da transformação espiritual é mais do que apenas conhecimento, é um guia prático para você começar a viver a vida que sempre desejou. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada espiritual, não perca essa oportunidade. Adquira agora O Segredo da Transformação Espiritual e descubra como acessar o verdadeiro poder que existe dentro de você. Vamos juntos nessa jornada. Um cientista visionário apresentou um conceito revolucionário que desafia radicalmente nossa compreensão convencional da realidade. Ele propôs que existimos dentro de uma matriz holográfica, uma estrutura interativa dinâmica, onde os indivíduos podem ativamente moldar e manipular sua própria realidade perceptual. Esta matriz não é apenas um pano de fundo passivo, mas uma interface vibrante, responsiva às nuances da consciência humana. Uma nova perspectiva sobre a existência e nosso papel dentro dela foi aberta por essa visão revolucionária. No entanto, logo após revelar essa teoria convincente, o cientista misteriosamente desapareceu sem deixar rastro, deixando para trás um legado envolto em mistério e um vislumbre provocativo do potencial da capacidade humana. Poderia seu desaparecimento ser tão enigmático quanto as teorias que ele apresentou? E o que isso poderia sugerir sobre as forças que moldam nossa realidade? Jacobo Greenberg, um cientista mexicano pioneiro, nascido em 12 de dezembro de 1946, explorou a interseção entre ciência e o paranormal. Como psicólogo e pesquisador da consciência, ele conduziu estudos revolucionários sobre telepatia e visão extrasensorial. O Dr. Greenberg sugeriu que a consciência humana poderia ter a capacidade de controlar o universo que habitamos. Em física, a lattice refere-se à estrutura que abrange o espaço-tempo. Para Greenberg, esse conceito ganhou novo significado, levando-o a introduzir o termo sinergia, uma mistura de síntese e energia, para descrever esse fenômeno. Sua teoria propõe que, a partir do processo que o cérebro humano realiza para decodificar a realidade perceptual, é possível estabelecer vínculos com a lattice e, com isso, fazer mudanças no espaço-tempo. Ele teorizou que existimos dentro de uma construção informacional que ele chamou de holograma, onde, como ele proclamou, a consciência humana é a lente através da qual percebemos e moldamos este universo holográfico. Nossas mentes, como partículas quânticas, possuem o potencial de influenciar e até alterar a própria estrutura da realidade.
A partir de seus experimentos neurológicos, o Dr. Greenberg desenvolveu o conceito de sinergia, um termo que ele cunhou a partir das palavras em espanhol para síntese e energia. Dr. Greenberg investigou mais a fundo as implicações do paradoxo EPR, que sugere que, se a teoria quântica explica plenamente a realidade, deve haver interações não locais entre partículas. Ele buscava demonstrar que um mecanismo quântico no cérebro facilita uma correlação não local do tipo EPR entre cérebros humanos. Ele chamou isso de potencial transferido, que postula que um cérebro condicionado pela meditação pode interagir com outros cérebros, tanto próximos quanto distantes, por meio do envolvimento direto da consciência, sem depender de transmissão sensorial ou efeitos locais. O Dr. Greenberg sugeriu ainda que sua teoria sinérgica poderia elucidar as origens da experiência consciente, que ele via como resultado de interações multidimensionais intrincadas. Ele acreditava que o cérebro envolve um campo energético com a estrutura do espaço para gerar consciência. Ele afirmou que a consciência emerge de uma sinergia, uma interação complexa entre o cérebro e as estruturas energéticas do espaço. Esse processo multidimensional ilumina as origens de nossa experiência consciente, vinculando nossa atividade neural ao próprio universo, desafiando a visão simplista do realismo ingênuo, que considera a realidade como algo externo ao observador. O Dr. Greenberg adotou uma perspectiva idealista, propondo que a percepção é uma construção neuropsicológica, com a informação se manifestando no espaço como padrões energéticos complexos. Segundo ele, a experiência consciente emerge quando essa informação energética no espaço é sintetizada, levando a um efeito sintético. Alterações neurais no cérebro induzem microdistorções na estrutura espaço-tempo, que então resultam coletivamente em uma macrodistorção hipercomplexa dentro do campo neural, culminando na experiência perceptual. Em termos de visão, o Dr. Greenberg postulou que os elementos do campo neural e do campo quântico se alinham dentro da experiência para minimizar o ruído da interação por meio de um padrão de interferência emergente específico. Esse padrão forma a estrutura da experiência e inclui componentes perceptivos percebidos como linhas e formas geométricas, considerados como formas energéticas altamente complexas. As percepções ou imagens que objetivamente vemos como cores e objetos são, em última análise, produtos desse padrão de interferência. As teorias do Dr. Greenberg podem ser vinculadas à teoria da ordem implicada, proposta pelo físico americano David Bohm, que vê o espaço como um mar holográfico de potencialidades a partir do qual tanto o universo quanto a consciência se desdobram explicitamente. Essa perspectiva resolve o paradoxo da dualidade onda-partícula encontrado na mecânica quântica, mantendo ainda o princípio da não-localidade, a capacidade de uma partícula influenciar instantaneamente outra. Durante a década de 1980, o Dr. Greenberg embarcou em extensas viagens por todo o México para conduzir entrevistas com xamãs e curandeiros psíquicos, com o objetivo de redescobrir a psicologia nativa e a sabedoria original da população mexicana. Sua pesquisa levou-o a concluir que os xamãs possuem locais neurocirúrgicos e manipulam a realidade para produzir efeitos imediatos e notáveis, incluindo materializações. A teoria sinérgica de Greenberg apoia e desafia a física quântica existente ao reinterpretar o conceito conhecido na física como a lattice. Ele sugeriu que a consciência humana poderia ter a capacidade de controlar o universo que habitamos, propondo assim uma conexão profunda entre a consciência e o mundo físico. Greenberg afirmou que o universo não é uma máquina para ser compreendida, mas uma consciência para ser experimentada. O mundo físico é uma projeção de nossa mente coletiva, uma dança de energia e informação.
Ele explicou que indivíduos com um campo neural altamente sinérgico, ou seja, um cérebro caracterizado por ligações de maior coerência, possuem a habilidade de modificar o holograma à vontade, realizando feitos que parecem desafiar as leis da física atualmente compreendidas. Essa percepção abre caminho para a exploração de outros fenômenos, como a telepatia. Greenberg conduziu vários experimentos mostrando que, através da meditação, ele poderia alcançar sincronia entre dois cérebros sujeitos a diferentes estímulos, mas que ainda assim resultavam em resultados semelhantes. Sua teoria se cruza com vários conceitos fundamentais, incluindo a lei da atração, o impacto do pensamento sobre a realidade, a relatividade linguística, entre outros. O aspecto mais enigmático dessa teoria sugere que se a consciência pode influenciar a matriz informacional, e se tudo está interconectado através das interações energéticas de átomos e pensamentos, então é possível que existamos dentro de um plano que não é a totalidade da realidade, semelhante a estar em uma matriz. Dentro dessa matriz, nossos cérebros são capazes de entender as leis físicas, mas não suas origens. Essa noção também introduz a ideia de um despertar, impulsionando a consciência a dominar o holograma. De acordo com a teoria, se entendêssemos completamente os mecanismos da matriz, transcenderíamos nossa existência atual e alcançaríamos um estado de pureza dentro da verdadeira realidade. No entanto, esse conceito permanece não verificado, e como sua pesquisa sobre visão extrasensorial em crianças e telepatia, seus projetos foram deixados inacabados após seu desaparecimento no auge de sua carreira notável em 8 de dezembro de 1994. Dr. Jacobo Greenberg desapareceu sem deixar rastro, deixando para trás nenhuma pista que pudesse ajudar em sua busca. Seu desaparecimento misterioso gerou inúmeras teorias que vão desde um crime passional ou abdução alienígena, até o envolvimento de agências como a CIA ou NASA, ou outras partes profundamente interessadas em sua pesquisa e descobertas em seu laboratório. Se seu desaparecimento foi um acidente trágico, um ato deliberado ou algo muito mais extraordinário, permanece um mistério. Uma coisa é certa, as ideias que ele introduziu continuam a ressoar, inspirando inúmeras pessoas a refletir sobre a profunda interconexão entre mente, matéria e o cosmos. Robert Alan Monroe, originalmente de Wabash, Indiana, ganhou reconhecimento como executivo de radiodifusão antes de se tornar pioneiro na pesquisa de estados alterados de consciência e fundar o Instituto Monroe. Sua influente obra de 1971, Journeys Out of the Body, Viagens Fora do Corpo, é renomada por introduzir a frase experiência fora do corpo no discurso popular. Em 1958, aos 43 anos, Robert Monroe experimentou uma série de ocorrências estranhas. Começou com uma sensação vibrante poderosa dentro de seu peito, tornando-se tão esmagadora que ele teve que se deitar. Ao fazê-lo, o normalmente lógico homem de negócios se descobriu flutuando fora de seu corpo, acreditando que tinha morrido. O pânico se instalou, mas seu medo intenso rapidamente o fez voltar ao seu corpo físico. Logo depois, ele passou por mais episódios em que se encontrava flutuando sem esforço ao redor do quarto. Após experimentar vários eventos inexplicáveis, Monroe consultou numerosos médicos e psicólogos, todos os quais confirmaram que ele estava em excelente saúde. Confortado por suas avaliações, o executivo de telecomunicações decidiu refinar essa nova habilidade. Ele logo deixou seu emprego corporativo estável para se dedicar totalmente ao estudo da consciência. Nas 3 décadas seguintes, Monroe pesquisou intensamente experiências fora do corpo, buscando validar cientificamente a existência de realidades alternativas. Para tornar o que ele chamava de viagem cósmica mais acessível, ele desenvolveu uma tecnologia conhecida como sincronização hemisférica, ou M-Sync. Este sistema inovador usa padrões de áudio com batidas binaurais para sincronizar os hemisférios esquerdo e direito do cérebro.
Neurologistas clínicos independentes realizaram testes rigorosos em participantes usando essa técnica experimental e ficaram impressionados com as mudanças claras visíveis em cada exame de EEG. Os hemisférios do cérebro mostraram atividade sincronizada, correspondendo em amplitude e frequência. As contribuições de Monroe avançaram significativamente a compreensão e o envolvimento prático com estados alterados de consciência. O governo dos Estados Unidos observou atentamente o trabalho pioneiro do explorador astral Robert Monroe. Em 1978, representantes da Agência Central de Inteligência, CIA, o abordaram com altos funcionários, convidando-o a participar de uma iniciativa militar ultra-secreta. O projeto visava usar as técnicas de Monroe para expandir a consciência e permitir que soldados realizassem sessões profundas de visualização remota. O sucesso nessas empreitadas poderia fornecer aos Estados Unidos uma vantagem estratégica significativa sobre seus adversários soviéticos, potencialmente permitindo que as tropas acessassem linhas do tempo passadas, presentes e futuras, ou até mesmo explorassem o multiverso. Dado o extenso conhecimento de Monroe e suas várias tecnologias patenteadas, ele era um candidato ideal para esse projeto revolucionário. Ansioso por obter maior legitimidade no campo da pesquisa paranormal, Monroe aceitou o convite. Como o projeto envolvia a exploração de outras dimensões, os pesquisadores o nomearam apropriadamente de Processo Gateway. Documentos desclassificados descrevem o programa como um sistema de treinamento destinado a melhorar a força, o foco e a coerência da saída de ondas cerebrais entre os hemisférios esquerdo e direito, alterando a consciência para transcender o reino físico, rompendo, em última análise, os limites do tempo e espaço. Isso permite que os participantes acessem diferentes níveis de conhecimento intuitivo disponíveis no universo. As descobertas documentadas na análise conclusiva do comandante Wayne M. McDonnell revelaram insights profundos sobre a natureza da realidade. A investigação concluiu que nosso universo é holográfico e que nossa vida desperta funciona dentro de uma matriz eletromagnética projetada. McDonnell moldou seu relatório na terminologia da ciência física para evitar quaisquer associações com o ocultismo. Ele utilizou conceitos da mecânica quântica para caracterizar a natureza e as funções da consciência humana e da física teórica para delinear as propriedades da dimensão espaço-tempo e como a consciência humana expandida pode superar seus limites. A análise de McDonnell afirmou que todo o corpo humano opera como um sistema vibracional finamente sintonizado, canalizando energia dentro de uma faixa de frequência de 6,8 a 7,5 Hz para a cavidade ionosférica da Terra, que ressoa de forma semelhante a aproximadamente 7 a 7,5 Hz. Esse fenômeno, muitas vezes referido por alguns cientistas como a batida cardíaca da Terra, indica que a energia gerada pelo sistema cérebro-corpo harmoniza-se com as vibrações da ionosfera terrestre, permitindo que circule globalmente em apenas 1/17 de segundo. Alguns aspectos do relatório de McDonnell aventuram-se em território controverso ao tentar elucidar o universo que recebe esses sinais cerebrais. McDonnell combina de maneira audaciosa teorias bem estabelecidas da física com alegações tão especulativas que parecem ficção. Por exemplo, ele afirma que a energia no infinito mantém sua capacidade inerente de consciência, capaz de receber e perceber passivamente hologramas produzidos por energia dinâmica em várias dimensões do universo criado. O cerne da teoria do Gateway gira em torno do que McDonnell descreve como o absoluto, um campo de energia ubíquo que permeia todas as dimensões, mantém um nível constante de energia e é ilimitado. Este campo não é confinado pelo espaço-tempo devido à sua falta de localização física ou momento. A tecnologia REM-Sync visa alinhar a consciência humana com o absoluto, atingindo frequências que se desengajam momentaneamente do espaço-tempo. McDonnell descreve o cenário para esse fenômeno como um vasto ovo cósmico em seu documento.
Dentro dessa estrutura cósmica, o absoluto radia a matéria de um buraco branco no núcleo do ovo, que então viaja ao longo de um lado da casca do ovo e sai por um buraco negro localizado de volta no centro. McDonnell explica que o tempo é iniciado como uma medida do ritmo desse fluxo evolutivo, à medida que a realidade atravessa a casca do ovo em direção ao buraco negro em sua extremidade. Ele sugere que todo esse processo é facilitado quando podemos desprender nossa consciência de nossos corpos físicos. Essa separação dá à consciência um salto existencial, permitindo-lhe começar mais perto e se envolver mais extensivamente com outras dimensões. Agora, aqui é onde o conceito se torna mais complexo. O universo em si participa do modelo holográfico por meio do que é conhecido como um toro, uma espiral maciça e autossustentável que forma um padrão de interferência. Esse padrão, observa McDonnell, constitui o holograma universal, ou toro, simultaneamente moldado pela matéria em todos os diferentes estágios do tempo. Ele espelha a evolução do universo do passado ao futuro, conforme percebido de nosso ponto temporal específico. A ideia do holograma toroide está alinhada com a representação da teoria das cordas de um universo holográfico. Os teóricos das cordas extraem equações que sugerem que, embora objetos possam desaparecer em um buraco negro, as informações sobre esses objetos permanecem preservadas em um formato bidimensional no horizonte de eventos. Essa informação, quando projetada, encapsula todas as características e dados do objeto tridimensional em uma forma holográfica. Da mesma forma, eventos que ocorrem dentro de um segmento deste universo em forma de ovo são projetados como uma experiência holográfica. McDonnell descreve o estado fora do corpo como uma projeção onde uma parte significativa do padrão energético, que representa a consciência humana, pode mover-se livremente pelo reino terrestre para reunir informações ou aventurar-se em dimensões além do espaço-tempo para possivelmente se envolver com diferentes formas de consciência. Ele explica que a consciência atua como a força organizadora e motriz que direciona e mantém o movimento da energia dentro de certos parâmetros para manifestar uma realidade particular. Quando a consciência evolui a ponto de reconhecer a si mesma, ela atinge a autoconsciência. Simplificando, o absoluto é autoconsciente e assim é a consciência. Enquanto a realidade material se desenrola no espaço-tempo, a consciência, em última análise, retorna ao absoluto. Enquanto isso, alguns poucos indivíduos conseguem usar o REM-Sync para transcender suas limitações físicas e o espaço-tempo, explorando outras dimensões e formas de consciência. No entanto, assim como na meditação, dominar essa técnica exige prática considerável. Em conclusão, as explorações e teorias apresentadas por Robert Alan Monroe em relação à consciência e suas capacidades vão além do entendimento comum e adentram os reinos do que muitos poderiam considerar o metafísico ou até o místico. O desenvolvimento da tecnologia REM-Sync por Monroe oferece um vislumbre do potencial da consciência humana de transcender o tempo e o espaço por meio de experiências fora do corpo. Suas contribuições não apenas expandiram os limites de como entendemos a consciência, mas também abriram caminho para aplicações práticas que permitem que indivíduos explorem esses estados por conta própria. O legado de Monroe continua a inspirar tanto a investigação científica quanto a exploração pessoal nas profundezas profundas da consciência humana. Você já se sentiu preso em uma realidade que parece limitada, como se houvesse algo mais além do que seus olhos podem ver? A sensação de que sua vida poderia ser muito mais, se apenas você soubesse como acessar o poder que está dentro de você, não deixe essas perguntas sem resposta. Aqui no canal, O Segredo Espiritual, estamos juntos nessa jornada de descoberta e transformação. Inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação, deixe seu like para apoiar o canal e garantir que continuemos trazendo conteúdo que pode mudar sua vida. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo. Nele, vamos explorar ainda mais o poder oculto da mente e como você pode começar a transformá-la hoje mesmo.